Olá, gente. Espero que estejam me ouvindo bem. Cris, muito bacana as suas dicas. Não pude acompanhar a sua palestra desde o início, mas gostei muito do que você falou. Outras oportunidades, me convide, que eu gostaria realmente de assistir. A questão das redes de relacionamento, trabalhar as redes de relacionamento, é algo que eu sempre falo para os meus executivos, para os meus mentorados, que é de fundamental importância para que você tanto acesse as vagas, quanto também mostre que você está aderente àquela vaga, né? Nós do RH, a gente realmente futrica bastante nas redes sociais, então você deu dicas muito bacanas, tanto para quem está buscando, quanto também para empreendedores, né? Então, eu acho que foi bem legal. Parabéns aí pelo bate-papo. Time pesado, né, que falou hoje. Eu pude acompanhar aí as pessoas que falaram. Infelizmente, a questão de trabalho não me permitiu assistir tudo, mas estamos aí para conversar. Você quer coordenar as perguntas? Eu vou falando. Como que funciona, Maraísa? Pode tocar, e aí o pessoal vai colocando as dicas, as perguntas aqui no chat, e no finalzinho a gente olha tudo, eu te passo também, te ajudo a olhar aqui. Tá, eu tô aqui com o chat aberto, pessoal. Então, colocou aqui, eu já vou ler o que vocês estão pontuando. Eu queria antes saber dos organizadores, não sei se foi feito um levantamento do perfil das pessoas que estão aqui, são pessoas que estão disponíveis no mercado, são pessoas que estão procurando trabalho, são pessoas que já estão trabalhando e estão procurando se consolidar nos seus cargos, só para eu me situar um pouquinho sobre o perfil de quem está nos ouvindo. Até agora está muito fluida a nossa audiência, né? Vai mudando um pouco, mas nós temos aqui estudantes, temos pessoas que já estão colocadas. O Emanuel falou para a gente que está buscando uma nova oportunidade. Se vocês quiserem, temos empreendedores aqui, o Rafael, professores. Se vocês quiserem colocar também no chat, pessoal, para nos ajudar. Bom, mas como o nosso tema é entrevista, como pelo tema, né, pelo nome do evento, que é o Job Day, eu preparei o exercício, eu trouxe para vocês para comentar sobre um exercício que eu faço na minha mentoria de gestão de carreira com os executivos, que é a preparação para a entrevista com o RH. Normalmente, quando a gente está participando de um processo seletivo, a primeira entrevista que a gente tem é com o RH. E aí eu busquei uma ferramenta, falando um pouquinho de mim, eu sou diretora da Apoio Consultoria de Negócios. A Apoio Consultoria é uma empresa que trabalha com assessoria organizacional, com foco em pessoas, e a gente tem algumas áreas. Uma delas é a de recrutamento e seleção. Outra é a de treinamento e desenvolvimento, que envolve, além de cursos de desenvolvimento, formação e desenvolvimento de lideranças, também tem um trabalho de mentoria de gestão de carreira. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. E também temos a área da assessoria organizacional e também uma área de inovação, onde a gente trabalha ferramentas inovadoras de gestão. Bom, nesse trabalho que eu faço já há mais ou menos uns 12 anos, a nossa empresa, a Apoio, ela é uma empresa familiar e nós somos a segunda geração, eu e minha sócia, e já estamos aí no mercado há bastante tempo e isso nos permitiu conhecer muito o mercado, o que nos qualifica como mentoras para poder trocar com os executivos quais seriam os melhores posicionamentos para ter um desempenho melhor nos processos seletivos.
Eu tive, na minha vida profissional, até de onde eu conheço o Carbio, fiquei 10 anos trabalhando na Unip, no curso de Propaganda e Marketing, minha formação é em Sociologia, e eu dava aula de Sociologia da Cultura, orientação de TCC e Sociologia da Comunicação. E esse tempo no marketing, ele me fez estudar sobre marketing. Essa questão de posicionamento é algo que sempre me encantou. Então, quando você fala em posicionamento, e o Cris falou muito disso, qual é o seu posicionamento nas redes sociais? Já trazendo, antecipando um pouco do que eu vou falar, porque quando a gente fala de posicionamento, a gente não está falando somente de marca ou de produtos, a gente está falando de pessoas também. Quando você está no processo seletivo, você está num processo de venda. A única diferença é que você é, ao mesmo tempo, vendedor e produto. E aquilo que seria a coisa mais fácil de se fazer essa venda, já que, poxa, eu conheço, né? Se o produto sou eu, teoricamente, eu conheço todos os atributos e benefícios que esse produto pode oferecer. Só que não é bem assim. Quando a gente passa para fazer a entrevista, parece que a gente se esquece das fortalezas desse produto, daquilo que esse produto tem que pode levar a esse benefício. E aí, nesse sentido, eu trouxe a ideia das estratégias de marketing, desse reposicionamento, dessa melhoria de posicionamento, para ajudar os executivos em todas essas etapas do processo seletivo, que começa com a forma como você se apresenta, que é o currículo, que a gente mudou a forma de fazer isso para um currículo que venda mais o executivo. Aí a gente tem a identificação dos cargos corretos para se candidatar. Depois a gente vem com a gestão das redes de relacionamento. Então, isso que o Cris trouxe é muito importante. Hoje eu fui fazer, não sei se o Cris está aqui ainda, hoje eu fui fazer uma entrevista, Cris, pelo Zoom, para um cliente. E aí, sabe quando você liga e antes de sair o vídeo da pessoa, sai a fotinha, né? Gente, o cara estava praticamente nu na foto, entendeu? E numa foto que ia aparecer para uma recrutadora que estava fazendo a entrevista. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a imagem que a gente passa. E aí eu tenho isso em todas as etapas do processo. Não adianta eu ter um currículo maravilhoso, eu ter me posicionar muito bem nas redes sociais e chega na hora da entrevista eu não dou conta de fazer a melhor entrevista possível. E esse é o grande desafio. Em todo esse processo, que é um processo de venda, a venda de você para aquela vaga, o desafio é você conseguir mostrar para aquele recrutador que aquela vaga é o seu número, né? Cabe direitinho. Aquela vaga é um sapato que seu pé cabe perfeitamente, como se fosse aí feito sob medida para aquela vaga. E esse é o grande desafio, que começa, como eu disse, no currículo e tem a fase decisiva, que são as fases da entrevista. Quando a gente fala de entrevista, a gente tem 3 entrevistas. A primeira é aquela que normalmente é com a área de recursos humanos, onde você é mais avaliado em termos de perfil comportamental. Quando você passa da entrevista com recursos humanos, você vai para a entrevista com o gestor da área, onde aí você tem a questão comportamental, sim, mas tem uma abordagem mais técnica, ou seja, ele vai ir mais diretamente nas suas experiências profissionais para ver se realmente você vai entregar aquilo que ele precisa que seja entregue naquela vaga. E normalmente a última entrevista é a entrevista que a gente chama do bater o martelo, né? Chega aquele momento em que o dono da vaga, ou até mesmo o RH, vai te chamar ali para falar mais da proposta da vaga, para ver se você realmente quer trabalhar com eles. É o que a gente chama aí do bater o martelo, né? E aí, quando chega nesse momento, é você que acaba avaliando a empresa para ver se realmente é uma empresa que compensa você trabalhar lá, né?
Então, o que eu trouxe para vocês é um exercício. Eu consigo compartilhar minha tela? Consegue, Dilze. Eu já liberei para você. Nesse Tá, botão aí, compartilhar a tela. ok. Bom, vocês já estão vendo a minha tela, está escrito Roda da Competência em Vendas. Estão vendo? Tá carregando. Agora sim. Tá, ok. Bom, esse é o exercício. Quem entende um pouquinho, quem já viu sobre coach, entende um pouquinho de coach, já teve a possibilidade de participar de alguma palestra ou curso de coach, sabe que o coaching, ele adora uma roda. Então, tudo a gente no coach, a gente acaba colocando em uma roda. Por quê? Porque eu tiro aquela ideia de que primeiro é um degrau, depois outro. Ou seja, todos os aspectos daquela roda, todos aqueles gomos daquela laranja, têm a mesma importância para o resultado final. Então, quando eu tenho, por exemplo, a roda da vida, e eu tenho os 12 aspectos da minha vida, os 12 são importantes igualmente para que a minha roda rode. E por isso eu acabo pontuando cada aspecto e, obviamente, uma roda que tem um dente, vamos pensar numa roda dentada, tem um dente mais alto que o outro, né? E eu tenho essa oscilação, é óbvio que ela não vai rodar de uma maneira bacana. Por isso, essa ideia da roda. Não adianta você ser perfeito num determinado aspecto e deixar o outro a desejar. Então, eu aproveitei essa ideia da roda, do coach, e encontrei, numa das formações que eu fiz, essa ferramenta, que é a roda da competência em vendas, que simula um processo de venda. Se aqui no grupo a gente tiver algum profissional da área comercial que depois quiser compartilhar sobre esse ciclo da venda, será muito bem-vindo. E aí, o que eu fiz? Eu adaptei essa roda da competência em vendas para o momento da entrevista. Que ele tem duas etapas, que são duas etapas antes do momento da entrevista, que é o que a gente chama de inteligência emocional, e o planejamento. Vamos lembrar de uma venda. Vamos pegar o exemplo de uma venda. Eu vou vender um celular. Então, a primeira coisa, eu como vendedor, eu tenho que estar bem. Nada que a gente vai fazer na nossa atividade profissional, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não vai conseguir entregar. Então, se eu não estiver bem, se eu não estiver bem comigo, se eu não estiver seguro, se eu não estiver feliz, se eu não estiver confortável, se eu estiver com alto índice de nível de ansiedade, é óbvio que eu não vou fazer uma venda. Então, a dica é, o que a gente pode fazer para trabalhar a minha inteligência emocional para que ela seja 10? Eu sempre digo que quando a gente, numa entrevista, quando você, agora que vocês viram a ferramenta, eu vou pôr assim que aí a gente se vê mais. Vou deixar de compartilhar a tela. Oi, o que eu fiz aqui, gente? Tá vendo a tela? Sim. Pessoal, vocês estão vendo a tela? Sim, eu pelo menos estou vendo. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Não. Sim. Também. Tá sim. É que eu vou tirar ela só um pouquinho aqui para a gente se ver e também para eu poder ver qualquer coisa que vocês falarem no chat. Então, vocês viram ali, aí eu começo, eu preciso ter uma boa inteligência emocional para eu poder fazer uma boa venda. Depois eu vou fazer o planejamento. Então, como eu disse para vocês, eu vou vender um celular, esse aqui é um celular que é um Samsung S10, que tem um determinado valor, que tem determinadas componentes, que serve para determinadas coisas, etc. Então, eu como vendedor, eu preciso estudar esse produto. Se eu nunca vendi um celular, se eu não sei o que tem nesse celular, eu não posso ir para o momento da venda. Então, eu preciso entender o produto, eu preciso entender do meu cliente,
para que eu possa trazer todas as informações que sejam necessárias para uma boa venda. Então, essas são as 2 etapas antes da venda, certo? Depois que eu me preparei emocionalmente, depois que eu fiz o planejamento daquela venda, eu vou vender. Então, a primeira coisa que acontece quando eu faço a venda, quando eu chego para fazer uma venda, é a apresentação do produto. Que no caso da entrevista, é apresentar a mim mesmo que eu sou o produto ali a ser vendido. Depois que eu apresentei o produto, quando eu vou fazer uma venda, se a pessoa ela gostou minimamente do produto, aquele produto fez ou serviço fez sentido para ela, ela começa a te perguntar, ela pergunta para o vendedor sobre esse produto, sobre esse serviço. E a isso a gente dá o nome de superação das objeções. É algo que normalmente, tanto o vendedor do produto quanto a gente, numa entrevista, a gente morre de medo, porque são aquelas perguntas que a gente chama pergunta saia justa, né? Aquela pergunta que nos deixa meio um pouquinho desconfortável. E quando isso acontece, muitos candidatos se recolhem e se sentem ameaçados e não conseguem dar as melhores respostas. Uma dica que eu já dou para vocês é que, se numa entrevista você chegar à etapa da superação das objeções, ou seja, naquele momento onde as pessoas começam a perguntar, mas escuta, mas você saiu da outra empresa por quê? Bom, mas você já trabalhou com esse produto? Mas você só trabalhou numa empresa de tal segmento, a minha é de outro segmento. Quando começam essas perguntas que parecem ser difíceis, e parecem ser, vixe, o cara não gostou de mim, é justamente ao contrário. Eu só tento superar as objeções com relação àquele produto se eu gostei. Senão é igual quando a gente vai numa loja, entra, não gostou de nada, o vendedor fala um pouquinho, aí eu pergunto, e aí? Aí você fala, não, só estou dando uma voltinha. Então, nas entrevistas, quando você não chega na fase da superação das objeções, você pode ter certeza que o pessoal não gostou de você. Isso é, inclusive, até um indicador que eu falo para os meus mentorados. Se a sua entrevista ela durou pouco e não chegou na fase das perguntas, é porque, infelizmente, ou você não foi bem, não se apresentou bem, ou o selecionador percebeu que você não é tão aderente à vaga e provavelmente você não vai continuar no processo. Depois que eu me apresentei na entrevista, superei as objeções do entrevistador, eu vou para a etapa do fechamento da entrevista, né? A entrevista ela não é um bate-papo que você inicia de qualquer jeito ou que você finaliza de qualquer jeito. Então, você precisa saber como encerrar uma entrevista e também usar esse momento para perceber se você foi bem ou não foi bem na entrevista. E depois, o que a gente chama de manutenção da relação, ou que na venda a gente chama de pós-venda. Então, com isso eu apresentei para vocês a ferramenta, vou compartilhar aqui novamente com vocês, aqui para vocês verem. Então, falei aí dos 6 passos dessa venda. Então, eu tenho a inteligência emocional e o planejamento, que é o que vem antes da entrevista. Depois eu tenho a apresentação, a superação das objeções e o fechamento, que acontece na entrevista. E depois eu tenho, quando acaba a entrevista, o que eu chamo de manutenção da relação, que é o seguinte, poxa, não deu certo para aquela vaga. Mas, se você fez uma boa entrevista e não deu certo porque você não estava aderente àquela vaga, ou abaixo do perfil ou acima do perfil, será que aquele entrevistador ele vai lembrar de você e vai lembrar de te indicar para uma outra vaga? Uma outra vaga que surja na empresa, ou mesmo que a gente faz muito, né, nos grupos de RH. Diz, eu estou precisando de alguém assim, você tem alguém para me indicar, e etc. Né? E os RHs vão perguntando um para os outros e você vai poder ser lembrado, tá? Seja para a mesma empresa, seja no outro dia, seja aqui mesmo na Apoio, a gente fala assim, gente, como é que é aquele candidato que participou daquele processo seletivo da empresa tal, no mês passado? Se o cara me marcou na entrevista, eu vou lembrar dele.
né? E aí, agora eu queria ouvir de vocês, que pode ser pelo chat ou pode ser pelo microfone, o que vocês acham que é cada uma dessa etapa. Porque aí, para eu poder pontuar, eu preciso entender o que é cada uma dessas etapas. Então, vamos falar da inteligência emocional. Eu vou escolher aqui, né? Vamos ver quem é que está aqui. Quem é que gostaria de dizer para mim o que é inteligência emocional? Quem gostaria de compartilhar comigo a percepção? E o Cris tem razão. Já que o pessoal não quer compartilhar, né, Dilze? Então tá, então eu vou falando, né? É sempre mais legal quando há uma interação, mas tudo bem, vamos cumprir aqui. Então, eu trouxe um exemplo de uma roda que eu fiz com um dos meus mentorados, tá? Dilce, oi? Podemos falar? Podemos? Altamiro Fernandes. Por favor, querido. É porque o microfone não estava aqui do meu lado, eu acabei de conectar, você fez uma provocação, eu gostaria de responder a ela. Por favor, será uma honra. Inteligência emocional. Isso. Olha, nós todos, independente da nossa profissão, é necessário que nós possamos conhecer e aperfeiçoar a capacidade do desenvolvimento da inteligência emocional. Ela não tem início, não tem meio, não tem fim. Ela é uma atividade contínua. É necessário que nós tenhamos essa capacidade da inteligência emocional para que a gente possa lidar com as adversidades de pensamentos, de ações e reações das pessoas. Não é que nós sejamos mais inteligentes que o outro, mas é compreender naquele momento, aquele contexto daquela fala, daquela ação, e de que forma que você pode agir naquele momento para, inclusive, ajudar aquela pessoa, por mais que ela esteja te ofendendo ou sendo contraditória a sua fala. É você usar da sua capacidade de compreender aquele momento e lidar com aquela realidade. Então, isso é um pouco do que eu compreendo da inteligência emocional. E aí, então, Altamiro, então vamos pensar o seguinte. Você vai para uma entrevista de emprego. A inteligência emocional é isso que você falou, é você usar as suas emoções de uma maneira inteligente para te ajudar a atingir o resultado que você espera. Você indo para uma entrevista de emprego, o que seria mais importante em termos de inteligência emocional? Cita aí três emoções importantes para que você faça a melhor entrevista da sua vida. Bom, o desafio agora aumentou um pouco mais, né? Aumentou, obrigado aí pela provocação. Primeiro é você dominar as suas emoções naquele momento, porque todos nós ficamos numa entrevista, seja de trabalho ou não, nós ficamos todos muito ansiosos e muito nervosos. Primeira inteligência é você controlar as suas emoções. Segundo, entender qual é o significado das perguntas que estão sendo feitas para você. E terceiro, procurar demonstrar o verdadeiro conhecimento. Não disfarçar, mas falar aquilo que realmente você sabe e aquilo que você tem de oferecer para aquela empresa, para aquele contratante. Então, é isso mesmo. O Altamiro ele até adiantou algumas outras etapas da nossa roda, que ele falou um pouquinho da questão do planejamento e um pouquinho da questão da apresentação. Mas focando especificamente na inteligência emocional, eu vou passar aqui os conceitos para vocês, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, no caso aqui, quando eu sentei com esse executivo, só para vocês terem uma noção, esse executivo, ele é um gerente que tinha sido desligado
e que estava buscando uma recolocação e numa situação tão complicada que é essa que a gente vive, que é justamente essa da pandemia, né? E aí o nosso desafio era, fizemos todo o processo e conseguimos que ele participasse de uma entrevista. E aí a gente pediu para ele pontuar, primeiro, dar o significado. Então, para ele, naquele momento, o que era a inteligência emocional? O que ele tinha que se preparar emocionalmente? Ele definiu o seguinte: baixo nível de ansiedade, autoconfiança e cumprir um ritual, que é o que ajuda ele a se manter focado e com baixa ansiedade. E aí a gente definiu isso e eu perguntei: como que você se sentiu na última entrevista que você fez? Ele deu 6. E depois que a gente fez o trabalho e ele entendeu o que ele precisava fazer para ter uma inteligência emocional alta, ele se deu 9. E aí o que a gente precisa entender? O que nos tira do eixo e depois a gente vai buscar a forma de qual que são os antídotos. Então, para ter um baixo nível de ansiedade, o que ele precisava fazer? Esquecer dos problemas, relembrar coisas boas, ser otimista e se ocupar, não ficar pensando demais na entrevista. Para ser autoconfiante, relembrar dos potenciais que tem, das entregas que fez. Qual o ritual? Dormir bem, meditar, alimentar-se bem, fazer com que o organismo esteja bem. Depois que eu me fortaleço emocionalmente, eu vou para o planejamento. Eu não posso chegar numa entrevista sem saber o que eu vou falar lá, o que eu vou fazer lá, o que esperam de mim nessa entrevista. Como eu disse, a entrevista não é um lugar de você bater papo. Então, você vai ter que fazer um planejamento. E aqui, o que a gente define como boas etapas de planejamento? Primeiro, estruturar o discurso, internalizando o book, né, que é o currículo, só que aqui a gente dá o nome de book, e já pensar as perguntas que eles vão fazer. Conhecer a empresa e o segmento, aprofundar as pesquisas sobre a empresa e o segmento que ela atua. Então, gente, muito cuidado, assim. Aí você vai falar, Dilce, mas é uma consultoria, eu não sei o nome da empresa. Tenta descobrir pelo menos os segmentos, pesquisa o segmento. Se você sabe a empresa, futrica a empresa, entra no site, entra nas redes sociais da empresa, para que você conheça a empresa. Depois, você precisa conhecer a vaga. Então, você olhou um anúncio, então tem já um descritivo da vaga. Então, já vá na sua cabeça que na sua apresentação você precisa deixar claro que você sabe aquilo que a vaga está pedindo. Obviamente, como o Altamiro disse, desde que seja verdade. Gente, não adianta. Se você vai para uma entrevista, se é um bom entrevistador, se você falar aquilo que você não sabe, aquilo que não é verdade, ele vai descobrir. E se ele não descobrir, nessa primeira entrevista, o gestor da área vai descobrir tecnicamente que você está inventando algo que você não sabe. Então, a partir do momento que eu sei o que a vaga pede, eu vou me lembrar de colocar isso no meu roteiro de entrevista, no meu roteiro de apresentação. E, se possível, conhecer o perfil do pesquisador, do entrevistador. Eu sempre oriento meus mentorados que eles busquem saber com quem eles vão falar. Porque aí você já pode entrar nas redes sociais do cara, entender se é mais novo, se é mais velho, o que ele gosta, para que time que ele torce, quem sabe não rola uma conexão, né? Exemplo, eu tinha um mentorado que ele veio do interior, para trabalhar, para estudar, os pais muito humildes, etc. E eu conhecia o RH nesse caso. Eu falei, nossa, isso vai dar super certo, porque é o perfil dessa pessoa, né? De ter uma vida humilde. Então, ou seja, se você conhece esse entrevistador, você já consegue buscar uma conexão. E pergunte para os seus amigos, é da empresa tal? Vou ligar para alguém que trabalha nessa empresa para ver se me ajuda. Vou pesquisar nas redes sociais desse entrevistador. Depois eu vou aí agora eu já entro na entrevista. Eu planejei, né? Agora eu vou fazer a entrevista. E como que eu vou fazer a entrevista? Fazendo a minha preparação, a minha apresentação pessoal,
e a minha apresentação profissional. A apresentação pessoal é importante que eu crie um roteiro, que eu crie um discurso, porque eu sempre digo para os meus mentorados, ser entrevistado por um bom entrevistador é bônus. Você tem que ir preparado para ser entrevistado por um entrevistador ruim. Que tipo é o entrevistador ruim? Aquele que não pergunta. Então, se você não tem um texto para a sua apresentação, a sua entrevista vai durar 10 minutos, porque se ele não perguntou, se ele não soube falar, a entrevista vai ser rapidinho. Ou aquele que não tem paciência. Se você não vai com um discurso estruturado e você pega um cara que não tem paciência, principalmente se for o gestor da área, que vai estar lá fazendo 1000 coisas lá, né? Não vai estar te vendo. Se você não tiver um discurso completo e objetivo, você dançou na entrevista. Então, a gente sugere uma apresentação pessoal de 1 a 2 minutos. Parece que é pouco, mas as pessoas, normalmente, elas deixam de se apresentar em termos pessoais. E isso é péssimo. Por quê? A gente não contrata um crachá, a gente não contrata um currículo, a gente contrata uma pessoa que vai estar trabalhando ali conosco, né? E aí, a gente sugere um roteiro que você vai falar das suas origens, dos seus cursos, casamento, filhos, hobbies, enfim. Você vai criar um roteiro, como se fosse um filme com algumas cenas, e essas 4 são as cenas principais. Depois, você vai preparar uma forma de se apresentar profissionalmente, que a gente sugere aí de 3 a 5 minutos, que você tem que se preocupar muito com a forma. Ritmo, emissão, colocar um ponto final. Tem muita gente que fala, porque eu fiz isso, e aí eu fiz isso, e aí eu fiz isso, e aí eu fiz isso. No terceiro, e aí, eu mesmo já não estou mais nem prestando atenção no que a pessoa está falando. E o conteúdo. As pessoas têm o costume de se apresentar a partir do que a gente chama do histórico profissional. O histórico profissional é aquele: trabalhei em tal lugar, depois saí para 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 tal lugar. Quando você fala isso, você contou o seu histórico, mas você não contou o que você sabe fazer. Então, você não se vendeu. Então, você precisa se apresentar antes de falar do seu histórico profissional, você vai falar do que você já entregou. E, obviamente, focando no escopo da vaga, focando naquilo que você já viu, que são as atribuições da vaga. Aí, beleza, você se apresentou. Se o entrevistador te interromper, é óbvio que não vai ser só esse tempo, mas o seu discurso ele tem que ter esse tempo. Treine em casa antes, treina na frente do espelho, chama irmão, chama esposa, chama marido, chama pai, treina na frente. É um discurso, tá? Isso é importante. Por quê? Isso é falso? Não, você está falando da sua vida. Você só se preparou, tá? Para que o nervosismo não te atrapalhe nesse momento. E aí, como eu disse, quando você vai bem na apresentação e o entrevistador entendeu que você é aderente àquela vaga que ele está oferecendo, vem a parte, entre aspas, chata, que é a da superação das objeções. Como eu dei o exemplo da venda do celular. É como se eu dissesse o seguinte: não, mas esse celular, esse 10 é meio caro. Não, mas as letras são pequenas, eu não enxergo. Mas será que eu preciso de um celular que tenha tudo isso? Não sei se eu quero. São essas as objeções, não é? Quando está no processo de comercialização de um produto. Na entrevista é a mesma coisa. E aí, qual que é a orientação? Que você tente antecipar quais poderiam ser essas objeções. Porque se você antecipar quais poderiam ser essas objeções, você vai ter a resposta mais facilmente na ponta da língua. No caso específico desse mentorado, o que acontecia? O que acontece? Ele só tinha experiência em shopping center, gerente de operações de shopping center. E essa empresa que ele gostou e que a gente conseguiu que ele fizesse a entrevista, porque a gente ligou, apresentou o book dele, fez todo aquele meio de campo ali para ele ser chamado para a entrevista, não era um shopping. E isso poderia ser uma objeção. Falou assim, mas você nunca trabalhou numa construtora, você só trabalhou em shopping? Aí ele tem que ter uma resposta para isso. Outra coisa, a pretensão salarial dele
que era acima do que a vaga estava oferecendo. E se a pessoa perguntasse, poxa, mas seu salário era 19, a vaga que a gente está oferecendo é 14. Aí, o que ele vai falar? Ele tem que ter uma resposta. Outra questão, mobilidade. É uma empresa multinacional. Ele tem família, tem filho, mulher. A mulher, inclusive, tem um negócio aqui. Se perguntar, e aí, você tem mobilidade para viajar, para mudar para outra cidade? Qual que vai ser a resposta? E sempre é uma objeção a questão do motivo da saída. Que dependendo da forma como você saiu, é difícil explicar o porquê você saiu. E aí a pessoa vai e pergunta. Por isso que é muito importante você fazer uma boa apresentação. Quanto melhor você se apresenta, menores serão as objeções, certo? E eu digo o seguinte, reserve 1 minuto para responder cada objeção. Menos que 1 minuto, parece que você está correndo da pergunta. Mais do que 1 minuto, parece que você está se desculpando. Então, treine isso. No caso dele, sou só de shopping. E aí, o que você responderia? Aí, né, não sou eu que falo, a história é dele, ele que tem que saber a resposta. Aí ele falou assim, olha, acontece que o que eu vivenciei no shopping, na parte operacional, é muito pior do que acontece nas outras empresas, porque o shopping eu tenho 5.000 pessoas transitando ali no final de semana, etc, etc, etc. Eu tenho que lidar com lojista, eu tenho que lidar com o público. Então, tudo isso que eu aprendi, esses desafios que eu aprendi como gerente operacional de shopping center, me capacitam para gerenciar as questões que tem aí na empresa, na construtora, que é gerenciar os engenheiros, gerenciar os contratos, gerenciar os prestadores de serviço, isso eu sei. E aí ele deixou... Agora, você fala, não, mas o shopping, aí já vai ficar parecendo que é desculpa e não uma explicação. Depois que eu fiz isso, eu vou para o fechamento. E essa é uma parte muito importante. Primeiro, eu já perdi, né? Tem uns candidatos que a gente quer matar eles, né? Eu falo. Eu já perdi candidatos que o cliente adorou, ele era super aderente à vaga, mas na hora que o cliente falou assim, tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Ele, não, quero não. Aí o cliente falou assim, eu aqui não quero esse cara, ele não quer saber nada de mim, é porque ele não está interessado. Então, tenha muito cuidado. E aí tem que ser verdade. Se você foi numa entrevista e não gostou da vaga, seja educado e termine a entrevista e não fale nada. Agora, se você gostou da vaga, você precisa demonstrar o interesse em continuar no processo, fazendo perguntas, mostrando disponibilidade e dizer que está mais motivado em participar do processo do que antes, se isso for verdade. Você chegou lá, não gostou da vaga, não gostou da empresa, não gostou do salário, fica quieto, seja educado, faça a entrevista direitinho até o final, mas se te perguntarem, e aí, você gostou da proposta? Você, olha, eu tenho algumas dúvidas, eu gostaria de pensar um pouco mais, ou não aceito a oportunidade, muito obrigada, ou fiquei mais animada ainda do que eu estava antes de vir fazer a entrevista. E esse momento é um momento interessante também para você saber se o entrevistador gostou de você, porque não adianta só você gostar da vaga. O entrevistador ele tem que gostar de você. E aí ficam umas dicas. Quando o entrevistador já te dá uma cola do que vai acontecer na próxima etapa do processo, é porque ele gostou de você. Se ele antecipa etapas, se ele diz, olha, Dilce, agora que você conversou comigo, a próxima etapa é com a diretora e ela é assim, assim, assada. Pronto, deu cola, é porque você foi bem e você tem grandes chances de ir para a próxima etapa. E depois é a manutenção da relação, que é o que a gente chama do pós-venda, que é você conseguir marcar de alguma forma esse entrevistador para que ele se lembre de você em outras situações, em outras oportunidades, né? Então, esse era esse exercício que eu queria trazer para vocês. Pouco tempo esse tema, quando a gente trabalha no nosso processo de mentoria em gestão de carreira,
São 2 sessões de pelo menos 2 horas para que a gente possa, para que o mentorado possa entender tudo, para que ele possa simular. Mas eu espero que possa ter contribuído com vocês e que vocês tenham anotado essas 6 etapas, né? 2 etapas antes da entrevista, inteligência emocional e planejamento. 3 etapas na entrevista, apresentação, superação das objeções e fechamento. E uma etapa fora da entrevista, que é a manutenção da relação. E aí, inclusive, gente, muito cuidado de não ficar toda hora pegando no pé do povo. Vai aí, já tem o resultado? Já tem o resultado? Isso é o maior queima-filme. E aí, com certeza, você não vai conseguir manter uma boa imagem com esse selecionador. Então, eu quis explicar em linhas gerais para dar tempo aí. Eu sei que já deu o nosso tempo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Quero agradecer, viu, Dils, em nome da incubadora. Eu aprendi muito. Nesse momento, não estou procurando um emprego, mas se eu tivesse, eu já estou com o meu passo a passo aqui. Pelo amor de Deus, senão o Cábio briga comigo. Não fica quietinha. Então, Dilze, quero te agradecer imensamente por fechar com chave de ouro, como diria o Cris aqui, o nosso evento. E, pessoal, se tiverem dúvidas, mandem para a Dilze e falem agora. Senão, a gente encerra, mas fica aqui o espaço para vocês fazerem alguma colocação. E quem quiser falar comigo, às vezes o pessoal fica um pouquinho tímido, quem quiser falar comigo no meu Instagram, Dilze_Percílio, ou no Instagram da Apoio Consultoria, que é Apoio Negócios. A gente tem esse trabalho de mentoria em gestão de carreira, agora no formato digital, com esse infoproduto. Então, às vezes, é mais fácil, né, de poder se preparar para a sua carreira, e eu estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. Exatamente, Maraísa Dilze_Percílio e Apoio Negócios. Também a gente faz muitos vídeos, tem muitas dicas no nosso perfil, no nosso feed e nos nossos stories, é só vocês acompanharem. E quem estiver procurando vaga, também no nosso site, que é o apoionegócios.com, você entra lá e você vê todas as nossas vagas em etapa de recrutamento, e vocês podem se candidatar a essas vagas. Sou eu que respondo o Instagram da Apoio, então qualquer vaga que você tiver interesse, pode mandar no Instagram, eu compartilho o seu contato com o consultor responsável. Então é isso, Dilze, muito obrigada. Pessoal, acredito que agora, depois das 18, os certificados já estejam liberados. E desejo, assim, uma excelente noite para vocês. Se cuidem, fiquem ligados nos próximos eventos. E gratidão mesmo a todos os que ficaram. Nós tivemos, Dilze, assim, dezenas de pessoas passando por aqui o dia inteiro, mas teve aquele grupinho que ficou assim ao máximo até o final para extrair o melhor de cada um dos palestrantes de peso, como você mesma falou. E o sucesso é dessas pessoas, né? Hoje na hora do almoço, eu dei uma entrevista para a Band, para a TV Band, e aí estava falando justamente isso, né? E do que os profissionais precisam fazer para acessar as vagas, e uma das questões é a capacitação. E nessa pandemia a gente teve uma coisa bacana de oferecer conteúdo relevante gratuitamente para as pessoas. Então não tem muita desculpa de não se capacitar. E até porque, como tem a possibilidade de estar gravado, mesmo se você não pôde naquele horário, você pode ir lá, indique para os amigos que não puderam estar e se preparem, porque quando a gente fala de skills, das competências dos profissionais
para esse aí, o novo normal, o sarrafo está bem alto, viu, gente? Tem que correr atrás mesmo de se capacitar. Isso aí, muito obrigada a todos, pessoal, e até mais. E acessem lá, como a Dilze falou, nós colocaremos as palestras no YouTube da incubadora. Então, quem ficou com alguma dúvida, quer voltar, quer revisitar o conteúdo, estará lá. Nós vamos editar as palestras individualmente e vamos colocar lá. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada, Dilze, muito família, obrigada. pela participação. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, Tchau, gente. Obrigada, foi ótimo. Tchau, Gisele. Até mais. Tchau, Camila. Depois Vladimir, coloca no grupo qual que é o Altamiro. YouTube. Tchau, obrigado, hein? Pode deixar. Tchau, muito obrigada. Até mais. Tchau.